Senhor, meus queridos, como estamos por aqui, espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família, com a vida de todos aqueles a quem você ama. Esse é o desejo do meu coração para você que me assiste. O vídeo de hoje é um vídeo direcionado a esse tipo de gente que adora falar que Deus fará justiça, que Deus vai se levantar em favor dessas pessoas, que Deus vai descer a mão, que Deus vai fazer o que eles querem que faça, que Deus vai matar a humanidade, que Deus vai matar isso, nem sei se posso falar essa palavra matar, mas é sobre isso esse vídeo e eu quero deixar ele como uma advertência para a tua vida. E a leitura que eu vou usar de base se encontra no livro de Números, é no capítulo 27, e essa cadeira aqui está desconfortável, de número 27, que se refere acerca da lei das heranças. Para trás, no 26, você vai ver que Moisés estava contando o povo para distribuir as suas herdades. E já aqui no 27, nós vamos nos deparar com umas mulheres, as filhas de Zelofeade. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de José, e estes são o nome de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. São as filhas de Zelofeade. Puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filho. Pecado aqui de não ter tido filho homem, né? Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos do sexo masculino, né? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança e entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Então, muito cuidado quando você fala da justiça de Deus, porque lá em Isaías, se eu não tiver me enganado, fala que a justiça do homem perante o Senhor é como um trapo de imundícia. Muito cuidado ao Senhor juiz que dita justiça perante o seu próximo, né? Se você não estiver adequado, de acordo com a palavra de Deus, você pode se dar muito mal e a pessoa a qual você está buscando por justiça pode ser beneficiada em vez de você. Por isso, examine-se você primeiro, veja como você está andando na presença do Senhor para depois você chegar perante Ele pedindo alguma coisa. Porque aqui, nesse tempo, quem tinha filhas mulheres não tinha direito à herdade, somente a família que tinha filho do sexo masculino é que tinha direito à possessão da herdade quando seu pai falecia. Porém, essas daqui se levantaram e falaram: olha, o nosso pai não fez parte da congregação de Corá, que se rebelou contra o próprio Deus. O único pecado dele, então, era de não ter tido filho homem, mas nós somos filha mulher e não achava justo que o nome dele fosse apagado. Porém, o que foi que Moisés fez foi perante o Senhor buscar uma resposta, que é isso que uma pessoa que serve a Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus, vai buscar a quem pode responder perante o Senhor. E ali o Senhor falou a Moisés que as filhas de Zelofeade estavam falando retamente e que por causa disso Moisés poderia fazer o quê? Entregar a herança de seu pai para elas, não somente para elas, mas também para os irmãos, para o restante da família, né? Os irmãos de Zelofeade foram beneficiados. Por quê? Porque elas tinham certeza
do que elas estavam vivendo. E não é diferente na vida do cristão hoje em dia. Não é sobre o que o irmão do lado pensa sobre você, é sobre o que você é perante Deus, porque justo juiz é Ele. E Ele é quem sonda os nossos corações e as nossas mentes e nos dará de acordo com as nossas obras. Então, você que é aquele que diz que é o justo, que é o perfeito, que não tem erro, que o seu irmão do lado vai passar debaixo da mão do Senhor, porque você é justo e ele é errado, muito cuidado. Examine se você primeiro tira a trave do seu olho, para aí depois você ir buscar justiça para o seu irmãozinho do lado, que você não sabe como que é a comunhão dele diante de Deus, como que é a vivência dele, se ele está agindo igual as filhas de Zelofeado, retamente perante o Senhor, e você está enganado. Cuidado para não dar com a cara no muro, né? Então, se faz necessário que primeiro nós nos examinamos a nós mesmos, para depois examinar o nosso irmão do lado. Opinião cada um tem. Agora, dizer que você não vai com a cara de fulano, com a cara de Beltrano, e por causa disso Deus não está de acordo com a vivência dele, aí já é outra coisa. E mais aqui no 8, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filho, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmão, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possuas isto. Aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Você está vendo? Se tornou um estatuto, a requisição, o protesto que as filhas de Zelofeade fez perante o Senhor. Outrora, nada disso seria possível, mas elas se levantaram, porque elas conheciam a sua vida, conheciam o Deus que elas serviam, e não somente elas foram beneficiadas, mas todos quanto dali por diante seriam beneficiados e se tornou um estatuto. Então é isso que eu e você, servo de Deus, temos que fazer. O que é reto, o que é correto, não é o que me agrada, não é o que agrada o irmão do lado, é o que é correto, é o que agrada a Deus, é gerar frutos, frutos dignos de arrependimento, é o Senhor olhar para nós e dizer, realmente, os projetos, os planos, os desejos dela está condizendo com a minha palavra, com o que eu gosto, com o que me agrada, com o que eu deixei nas escrituras. Então, reflita, você que é daqueles que acredita que somente você é o justiceiro, que somente você é filho de Deus, que somente você é merecedor das misericórdias do Senhor, muito cuidado. Veja como você está andando diante do Todo-Poderoso, porque Ele sim julga a nossa causa com a reta justiça, porque a justiça do homem é como um trapo de imundícia perante o Senhor. E eu espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra, que Deus possa tirar as escamas dos olhos de tais quais age dessa forma, né? Fazendo com legalismo. Quando é comigo, tá tudo bem, mas quando é com o irmão do lado, pode se ferrar, pode matar. E não é assim que Deus trabalha. Pare com isso, que Deus não se agrada. Então, beijo no coração de todos. Você que ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o teu like, de comentar, porque a tua opinião é bem quista aqui. E que Deus vos abençoe. Um final de domingo abençoado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo